Há momentos em que a presença de outras pessoas parece ser tudo o que queremos, mas logo depois surge o desejo de silêncio, de estar só. Vivemos nesse vai e vem constante. Cercados por gente, ansiamos pela paz. Imersos no vazio, ansiamos por companhia. Essa dualidade faz parte da condição humana. É como se dentro de cada um de nós morasse um pequeno dilema entre o calor da presença alheia e o incômodo dos conflitos inevitáveis que surgem quando nos aproximamos demais. Essa inquietação revela uma necessidade profunda de aprender a viver com os outros, mas também de aprender a viver consigo mesmo. Existe uma antiga imagem que ajuda a ilustrar essa tensão: porcos espinhos tentando se aquecer no frio. Eles se aproximam para compartilhar calor, mas acabam se ferindo com seus espinhos. Da mesma forma, nós buscamos a proximidade para aliviar a solidão, mas acabamos nos machucando pelas diferenças de ritmo, visão e temperamento. Ninguém escapa disso. Mesmo entre pessoas que se amam, conviver exige ajustes constantes e uma boa dose de compreensão. Aproximar-se é um risco e, ao mesmo tempo, uma necessidade inescapável. Mas há um conceito que pode transformar nossa visão sobre o isolamento: a diferença entre estar só por imposição e escolher estar só por consciência. A primeira situação é dolorosa. Sentir-se rejeitado, excluído ou ignorado geralmente fere. Já a segunda é libertadora. Quando decidimos nos afastar do ruído do mundo para refletir, ler ou simplesmente descansar, não estamos fugindo da vida. Estamos criando espaço para crescer. Essa escolha consciente de recolhimento tem nome: solitude. E ela é radicalmente diferente da solidão imposta, que dói e enfraquece. A solitude é um território fértil onde nasce a clareza. Ao contrário da solidão forçada, que traz o peso do abandono, a solitude carrega o perfume da liberdade. É o momento em que nos afastamos não por rejeição, mas por vontade. É quando desligamos o mundo para sintonizar com o que realmente importa. Não é raro que nesses momentos de silêncio tenhamos as ideias mais lúcidas, as emoções mais verdadeiras, as decisões mais corajosas. Estar em solitude é permitir que a mente respire sem a pressão das vozes alheias. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard propôs uma expressão instigante: tornar-se só consigo. Esse conceito pode parecer confuso à primeira vista, mas ele revela algo essencial. Estar só consigo não é apenas o ato físico de estar separado dos outros. É a disposição interna de suspender a agitação e escutar a própria consciência. Muitos se isolam fisicamente, mas seguem conectados a 1000 distrações. Mandam mensagens, ligam à TV, ligam para alguém. Isso não é solitude. Isso é fuga. Tornar-se só consigo é um ato de presença, uma presença interior. Esse encontro com o eu exige coragem, porque ao calar o mundo, o que sobra é a nossa própria voz, e nem sempre ela é confortável de ouvir. Quantos de nós suportamos um sábado inteiro sem interação, mesmo quando há 1000 convites? Quantos conseguem sentar em silêncio, sem o impulso de buscar distração? Poucos. A maioria teme o que pode encontrar no silêncio: dúvidas, inseguranças, feridas abertas. Mas é justamente nesse espaço silencioso que se encontra a chance de verdadeira transformação. A verdadeira liberdade não está na ausência de regras ou compromissos, mas na capacidade de escolher com quem e como dividir o próprio tempo. A solitude oferece essa liberdade silenciosa, muitas vezes esquecida em um mundo viciado em estímulos. Quando estamos sozinhos por escolha, abrimos a porta para escutar pensamentos que normalmente são abafados pela correria. E essa escuta, embora desafiadora, nos conecta com o que há de mais autêntico dentro de nós. Não se trata de isolamento por amargura, mas de retirada estratégica para fortalecer a alma. É importante, no entanto, perceber que solitude e misantropia não são sinônimos. Amar estar só não significa odiar os outros. Significa, na verdade, ter alcançado um ponto de equilíbrio em que a companhia alheia não é uma bengala, mas uma escolha. É saber desfrutar de uma boa conversa, sem depender dela para validar a própria existência. É encontrar prazer no silêncio, sem fazer dele uma prisão. Pessoas que dominam essa arte não são frias, são inteiras. Elas se bastam
e por isso são capazes de se doar com generosidade quando estão com os outros. O poeta francês que certa vez escreveu "Eu é um outro" apontou com essa frase enigmática para a multiplicidade que habita cada um de nós. Somos muitos dentro de um só corpo, versões de nós mesmos que mudam com o tempo, com as experiências, com o que aprendemos ou recusamos aprender. Solitude é o terreno onde podemos observar essas mudanças com clareza. É onde percebemos, por exemplo, que algo que nos encantava há 10 anos hoje nos incomoda profundamente. Crescer, afinal, também é perceber o quanto já mudamos. E se somos tão complexos por dentro, imagine o desafio de conviver com a complexidade dos outros. Justamente por isso, os momentos de recolhimento não devem ser vistos como fraqueza, mas como uma forma de autocuidado. É nesse tempo sozinho que compreendemos nossas reações, entendemos nossos gatilhos emocionais e, aos poucos, nos tornamos mais serenos diante do mundo. A solitude bem vivida nos torna mais tolerantes, mais atentos e menos reativos. Não fugimos do convívio, apenas aprendemos a entrar nele de forma mais lúcida. A imposição da solidão, ao contrário, é um dos castigos mais temidos pela humanidade. Quem já esteve em uma cela solitária sabe que o isolamento forçado pode ser cruel. O ser humano foi feito para se relacionar, para construir, para dialogar, mas também foi feito para pensar. E o pensamento profundo muitas vezes exige silêncio e distanciamento. A chave está no equilíbrio. Saber quando buscar a presença dos outros e quando recolher-se para dentro. Saber ouvir, mas também saber escutar a si mesmo, uma arte que os estoicos cultivavam com seriedade. Epicteto nos lembrava que não controlamos os outros, apenas a nós mesmos. E é justamente na solitude que essa ideia ganha corpo. Longe da opinião pública, dos julgamentos sociais e das cobranças externas, podemos enfim experimentar quem somos de verdade. Podemos repensar hábitos, ressignificar experiências, reorganizar prioridades. Estar só por escolha é uma das formas mais profundas de autoconhecimento. E é também um exercício de coragem, pois exige encarar de frente nossas contradições, sem distrações para disfarçá-las. Há uma diferença nítida entre estar só e sentir-se só. A primeira condição pode ser revigorante, a segunda, dolorosa. E é curioso como é possível se sentir solitário no meio de uma multidão e, ao mesmo tempo, sentir-se pleno em absoluta quietude. Nas grandes cidades, entre multidões apressadas e barulhos constantes, muitos vivem uma solidão profunda. O vazio, nesse caso, não é causado pela ausência física de pessoas, mas pela falta de conexões significativas. Já na solitude, mesmo na ausência de companhia, há presença, a sua própria. Existem pessoas que não conseguem passar uma noite sozinhas sem sentir angústia. Precisam de alguém por perto, precisam ligar para alguém, sair com alguém, preencher o tempo com qualquer tipo de interação. Isso revela uma dificuldade interna, a de conviver com a própria mente. Quando a presença dos outros é usada como anestesia, a solitude se torna um fantasma. Mas quando ela é praticada como disciplina, revela-se uma fonte de poder e sabedoria. Aqueles que não temem o silêncio costumam escutar o que os barulhentos jamais ouvirão. A solitude verdadeira não se anuncia. Ela não precisa ser exibida nem defendida. Quem realmente está em paz com a própria companhia não sente necessidade de postar nas redes sociais o quanto está feliz por estar só. Esse exibicionismo, que frequentemente aparece como prova de autossuficiência, muitas vezes revela o oposto, um esforço de convencer o mundo e a si mesmo de que o vazio não incomoda. Mas quando há autenticidade, não há autopromoção, há apenas serenidade. E essa é uma das marcas mais claras da sabedoria silenciosa. Quando aprendemos a apreciar o próprio silêncio, desenvolvemos a escuta mais importante que existe, a escuta interior. É ela que nos guia nos momentos de incerteza, que revela nossas verdadeiras intenções, que aponta para os caminhos coerentes com nossos valores. Rubem Alves dizia que aprendemos a falar, mas nunca aprendemos a ouvir. E ele estava certo. Escutar sem julgar, sem interromper, sem preencher o espaço com nossas urgências, é uma virtude cada vez mais rara. E começa, curiosamente, por ouvir a nós mesmos. A identidade se forma, em parte,
no convívio com os outros, mas a consciência nasce na solitude. As conversas, os afetos, os embates, tudo isso nos molda, mas o entendimento profundo sobre quem somos, o porquê de nossas escolhas e o que realmente desejamos, nasce no recolhimento. O barulho do mundo pode formar máscaras, o silêncio revela o rosto por trás delas. É na solitude que deixamos de atuar e começamos a existir. É nesse silêncio íntimo que nos tornamos inteiros, pois já não estamos representando nada para ninguém. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que devemos buscar dentro de nós aquilo que nos eleva. Ele compreendia, como poucos, o valor de momentos solitários como oportunidades para refletir sobre a vida, as decisões e os próprios erros. Ao invés de fugir do silêncio, ele o transformava em ferramenta de autodomínio. A solitude para os estoicos não era isolamento, mas disciplina, uma forma de encontrar equilíbrio em meio ao caos, um modo de voltar ao mundo com mais clareza e menos ruído. Nem sempre percebemos o quanto estamos cercados por distrações até que nos afastamos delas. A mente acostumada ao fluxo constante de mensagens, notificações e interações começa a sofrer crises silenciosas quando exposta ao silêncio. É como se perdêssemos o hábito de estar conosco. Muitos confundem esse desconforto com tédio, mas o que realmente sentem é o incômodo de lidar com pensamentos mal resolvidos. A solitude, nesse sentido, é um espelho implacável. Ela não mascara, apenas revela. É nesse território da revelação que a solitude se torna insubstituível. Quando não há ninguém para aplaudir, criticar ou opinar, restam apenas nossas intenções, e elas falam muito. Qual o motivo real por trás das nossas escolhas? Por que continuamos certos hábitos, mesmo sabendo que nos fazem mal? Por que tememos tanto o julgamento alheio se ele não tem o poder de definir quem somos? Essas são perguntas que não encontram respostas nas multidões, mas florescem no silêncio das madrugadas solitárias ou dos fins de tarde quietos. Vivemos, muitas vezes, sem pausa para pensar, reagindo a tudo como se estivéssemos num campo de batalha. Cada estímulo exige uma resposta imediata. Cada notificação é um chamado. Mas ao interromper esse ciclo, ao se desconectar por algumas horas ou dias, o mundo parece desacelerar. E quando isso acontece, descobrimos que a urgência de antes era a ilusão. Poucas coisas são realmente urgentes. A maioria pode esperar. E o que é verdadeiramente importante não grita, apenas permanece, mesmo em silêncio. Clarice, uma das maiores escritoras da língua portuguesa, criou em sua obra um personagem que atravessa um apartamento em silêncio e encontra nesse gesto simples um universo inteiro. Essa imagem é poderosa porque mostra que, mesmo sem sair do lugar, é possível fazer uma longa viagem interior. A solitude bem aproveitada nos convida a percorrer essas paisagens internas com profundidade. E não há viagem mais reveladora do que essa, a jornada para dentro de si mesmo. O mito moderno de que precisamos estar sempre cercados, sempre conectados, sempre interagindo, gerou uma legião de pessoas exaustas e vazias. Há algo de revolucionário em dizer não ao barulho, em escolher um sábado em casa, mesmo tendo convites, em andar sem pressa, em tomar um café em silêncio, em contemplar sem necessidade de registrar. A solitude resgata esse poder da presença. Estar onde se está, com quem se está, e muitas vezes estar apenas com você. Para os estoicos, não há nada mais sensato do que dominar a própria mente. E a solitude é o campo de treinamento ideal para isso. É no recolhimento que percebemos o quanto somos influenciáveis, o quanto cedemos a pressões invisíveis, o quanto deixamos de lado nossos próprios princípios para agradar ou pertencer. Quando aprendemos a ficar sozinhos, sem sofrimento, somos libertos da dependência emocional. E essa liberdade é a base para qualquer relacionamento verdadeiro, pois só quem se basta pode amar sem se perder. Estar em paz com a própria presença é um sinal de maturidade emocional. Quem aprendeu a se acolher já não implora acolhimento. Quem aprendeu a se ouvir não precisa implorar atenção. Isso não significa desprezar os laços afetivos, mas compreendê-los com mais leveza. As conexões humanas se tornam mais saudáveis quando não nascem da carência, e sim da escolha. Quando a solitude é bem cultivada,
Ela se transforma numa raiz firme que sustenta relacionamentos menos ansiosos, menos possessivos, mais autênticos. Por isso, é comum que pessoas que desenvolveram a habilidade de estar sós tornem-se excelentes companhias. Elas não cobram demais, não exigem constante reafirmação, não projetam expectativas irreais nos outros. Em vez disso, oferecem presença tranquila, escuta atenta e respeito pelos silêncios. Elas sabem que o tempo compartilhado é valioso, mas também sabem que cada um precisa de seu espaço. Essa sabedoria silenciosa, quase invisível, é fruto direto da convivência com a própria mente, um aprendizado que só nasce quando escolhemos nos afastar do barulho por um tempo. A prática da solitude pode ser fortalecida por pequenas ações diárias. Uma leitura profunda, por exemplo, é um ato de recolhimento. Ao mergulhar em um livro, você silencia o mundo externo para se conectar com outro universo, outro tempo, outras vozes. E ao fazer isso, sem distrações, começa a ouvir melhor sua própria voz. Não é à toa que os grandes pensadores sempre foram leitores vorazes. A leitura nos tira da pressa, nos ensina paciência e abre espaço para o surgimento de ideias que jamais surgiriam na agitação do cotidiano. O mesmo vale para ouvir música com atenção. Não como trilha sonora de tarefas mecânicas, mas como prática de presença. Sentar-se com calma, colocar uma música e acompanhar cada nota, cada pausa, cada transição melódica é um tipo de meditação sensorial. Permite acessar emoções que estavam adormecidas, criar imagens mentais, lembrar, esquecer, sentir. Em um mundo tão ansioso, esse tipo de escuta se torna um antídoto poderoso. Música, quando ouvida de verdade, nos revela nuances internas que nem sempre conseguimos expressar com palavras. Outra aliada poderosa da solitude é a contemplação da arte. Observar uma pintura com atenção, por exemplo, é um exercício de presença semelhante à meditação. Quanto mais tempo se olha, mais detalhes surgem. Um quadro que parecia simples passa a contar histórias, provocar emoções, fazer perguntas. A arte não responde, ela provoca. E é nesse incômodo que reside seu valor. Ela nos obriga a sair do automático, a interromper o fluxo previsível dos pensamentos e a considerar novas formas de ver. Essa ruptura é exatamente o que a solitude precisa para florescer. Por fim, a prática da meditação, mesmo que por poucos minutos, é uma das formas mais eficazes de desenvolver familiaridade com o silêncio. Não é preciso rituais complexos nem fórmulas místicas. Bastam 15 minutos de atenção plena à respiração, ao corpo, ao presente. Com o tempo, essa prática vai refinando a percepção, reduzindo o ruído interno, reorganizando as emoções. O que no início parecia impossível, ficar em silêncio consigo mesmo, torna-se algo esperado. A solitude, então, deixa de ser um esforço e passa a ser um refúgio. Vivemos uma era em que estar ocupado virou sinônimo de importância. Pessoas lotam suas agendas, acumulam compromissos, correm de um lado para o outro como se a inércia fosse um inimigo. Mas o que se esconde por trás dessa correria desenfreada? Muitas vezes é o medo do vazio, a inquietação de quem não consegue parar, porque teme o que encontrará no silêncio. A solitude nos convida a enfrentar essa inquietação com coragem, não para nos isolarmos do mundo, mas para criarmos um espaço seguro dentro de nós. Há quem diga que tempo é dinheiro, mas para quem compreende a solitude, tempo é consciência. É durante os intervalos que nascem as maiores percepções. Quando cessam os ruídos externos, escutamos com mais nitidez os sussurros da alma. Quantas decisões impulsivas poderiam ser evitadas se houvesse um tempo de recolhimento antes da ação? Quantas palavras ditas no calor da emoção teriam sido silenciadas por um instante de reflexão? A solitude age como um filtro, depurando o que vem de fora e purificando o que nasce de dentro. A dificuldade em estar só também se manifesta no vício em aprovação. Muitos só se sentem vivos quando há curtidas, mensagens, aplausos. A ausência de respostas externas é percebida como fracasso. Mas quem se aprofunda na solitude compreende que a verdadeira validação não vem de fora. Ela nasce da coerência entre aquilo que se pensa, se sente e se faz. Estar só é uma oportunidade de restaurar essa coerência, de se perguntar:
Estou vivendo como acredito? Ou estou apenas me moldando ao que esperam de mim? Em tempos de excesso de opinião, a solitude nos ensina a pensar com calma. Não é preciso emitir juízo sobre tudo, nem tomar partido em todas as discussões. O silêncio também é uma forma de sabedoria. Ele permite observar, digerir, entender, antes de responder. E às vezes, nem é necessário responder. Sêneca nos lembra que é mais nobre ser calmo do que ter razão. E essa calma só se cultiva em ambientes onde há espaço para a introspecção. A solitude, nesse sentido, é um solo fértil para o florescimento da temperança. Aos poucos, quem pratica a solitude percebe mudanças sutis, mas profundas. O olhar se torna mais atento. As reações se tornam menos impulsivas. O tempo parece expandir, e os dias deixam de ser apenas uma sucessão de tarefas. Há mais presença em cada gesto, mais intenção em cada escolha. Não se trata de viver devagar por obrigação, mas de estar inteiro no que se faz. A solitude não nos afasta da vida. Ela nos ensina a vivê-la com mais profundidade. Assim, vamos compreendendo que a solidão imposta é sofrimento, mas a solitude escolhida é liberdade. Uma liberdade que não precisa de plateia nem de aprovação. Uma liberdade que permite sentar consigo mesmo e não sentir vergonha, nem pressa, nem medo. Quando atingimos esse ponto, não nos tornamos solitários, mas autônomos. Não rejeitamos os outros, mas deixamos de depender deles para nos sentirmos inteiros. É nesse espaço interior que nasce a verdadeira independência emocional, aquela que nos torna mais fortes, mais lúcidos e, paradoxalmente, mais abertos ao mundo. Há uma diferença essencial entre estar completo e estar preenchido. O preenchimento pode vir de qualquer coisa, de um ruído, de uma rotina lotada, de distrações ininterruptas, mas a completude nasce do autoconhecimento. Estar cheio de compromissos não é o mesmo que estar inteiro consigo mesmo. A solitude nos ensina a discernir essas duas realidades. Ela convida à profundidade, quando tudo ao redor nos chama para a superfície. E essa profundidade só é alcançável quando nos permitimos parar, ouvir e sentir sem pressa. Em um mundo que premia a exposição constante, manter uma parte de si reservada é quase um ato de rebeldia. A solitude preserva esse território íntimo, onde não há máscaras nem performances. Ali somos apenas o que somos, sem a obrigação de impressionar ninguém. É nesse espaço que entendemos nossos limites, revisitamos nossas memórias, questionamos certezas. O silêncio, quando não é imposto, mas escolhido, se transforma em mestre. E como todo bom mestre, ele exige presença, paciência e disposição para aprender com o desconforto. Muitas tradições espirituais e filosóficas recorreram à solitude como ferramenta de transformação. Moisés no deserto, Buda sob a figueira, Jesus no monte, todos passaram por longos períodos de afastamento para escutar aquilo que o mundo abafava. Essa prática não é privilégio de iluminados. É um convite acessível a qualquer pessoa disposta a se ouvir com sinceridade. Ao reduzir o ruído externo, criamos as condições necessárias para perceber o que nos guia por dentro. E nessa escuta silenciosa, não raramente, surgem revelações que mudam o rumo da vida. O afastamento, porém, não deve ser confundido com fuga. Foge quem se isola para não enfrentar. Recolhe-se quem deseja compreender. A diferença é sutil, mas crucial. O fujão usa o silêncio como armadura, o buscador como espelho. O primeiro tenta se proteger do mundo, o segundo tenta se entender melhor para voltar ao mundo mais consciente. A solitude produtiva é sempre uma ponte, nunca um muro. Ela nos leva para dentro, mas apenas para que possamos retornar mais preparados para lidar com o que está fora. Quando deixamos de temer a própria presença, uma nova forma de liberdade se instala. Não há mais necessidade de correr atrás de validação constante. Não há mais desespero diante de agendas vazias ou finais de semana sem planos. O silêncio vira aliado. O tempo vira presente. A própria existência ganha outra textura, mais suave, mais densa, mais real. É o contrário do torpor. É um estado desperto, lúcido, que amplia a percepção e refina os sentidos. A solitude então deixa de ser ausência e passa a ser potência. Com o tempo,
percebemos que não é preciso grandes rituais para entrar nesse estado. Um canto sossegado da casa, uma caminhada sem rumo, um fim de tarde sem tela, tudo isso pode se tornar terreno fértil para o reencontro consigo mesmo. E esse reencontro, quando verdadeiro, não traz culpa por estar só, nem orgulho por suportar a solidão. Ele simplesmente é, como uma respiração profunda, como uma pausa entre dois pensamentos, como um espaço onde a alma pode, finalmente, repousar. A experiência de se reencontrar no silêncio é transformadora, mas exige entrega. Não se trata de escapar do mundo, e sim de construir uma base interna que nos sustente quando o mundo ruir ao redor. É fácil manter a serenidade quando tudo está em ordem. Difícil é manter a mente tranquila quando os ruídos de fora ameaçam nos engolir. É aí que a solitude mostra sua força. Ela nos ensina a ser abrigo quando o mundo é tempestade. E esse abrigo é construído aos poucos, com disciplina, escuta e paciência. Para muitos, o primeiro contato com o silêncio revela uma confusão interna. A mente corre inquieta, como se estivesse procurando algo para se agarrar. Pensamentos dispersos, memórias aleatórias, sentimentos antigos reaparecem. E isso assusta. Mas, como em todo processo de purificação, o caos é sinal de que a limpeza começou. É preciso atravessar esse nevoeiro para chegar ao centro. E quanto mais resistimos a esse encontro, mais distantes ficamos de quem realmente somos. Por isso a solitude é também um caminho de coragem. Exige disposição para enfrentar aquilo que evitamos por muito tempo. O mundo moderno não foi feito para o silêncio. As redes sociais, os aplicativos, a lógica da produtividade constante, tudo é desenhado para manter nossa atenção do lado de fora. Viver distraído virou hábito, e o pior, virou norma. Quem busca silêncio parece estranho. Quem escolhe não responder de imediato, incomoda. Mas os que trilham o caminho da solitude sabem que a vida não é feita para ser vivida em alta rotação o tempo todo. Há um ritmo mais profundo que só pode ser percebido quando desaceleramos. Esse ritmo, quando reencontrado, se torna um guia confiável. Ele nos mostra a hora de agir e a hora de parar, a hora de falar e a hora de calar, a hora de buscar companhia e a hora de se recolher. O desequilíbrio surge justamente quando ignoramos esse compasso interno e nos deixamos levar pela agitação coletiva. A solitude, então, funciona como um afinador. Ela nos ajuda a harmonizar o nosso tempo interno com o tempo do mundo e, às vezes, nos dá coragem para ir contra esse mundo quando ele nos afasta de nós mesmos. Sêneca já alertava: a alma precisa de momentos de retiro. Ele entendia que o excesso de agitação não apenas cansa, mas confunde. Quando estamos o tempo todo absorvendo o que vem de fora, perdemos a capacidade de discernir o que realmente queremos. O recolhimento nos devolve essa clareza. Ao ficar sozinho por vontade própria, a pessoa recupera o centro. E esse centro, uma vez reconhecido, se torna âncora em tempos de crise, bússola em momentos de dúvida, abrigo quando tudo parece ameaçador. À medida que esse hábito se fortalece, a solitude deixa de ser um esforço e se torna uma necessidade vital. Como beber água ou dormir, ela passa a fazer parte da rotina de quem entendeu seu valor. E com o tempo, mesmo os momentos de convívio se transformam. Eles ficam mais intensos, mais leves, mais verdadeiros. Porque quando nos bastamos, não usamos o outro como escudo, como distração, como espelho. Usamos a companhia como troca. E essa troca, vinda de um lugar pleno, é a base de qualquer relação saudável. Muitas pessoas se orgulham de estarem sempre rodeadas de amigos, compromissos e vozes. Mas, se observadas de perto, nota-se um vazio sutil escondido por trás desse excesso de estímulos. São pessoas que preenchem todos os espaços disponíveis para não precisar encarar o espaço interno. A solitude, quando rejeitada, revela não força, mas fragilidade. A verdadeira segurança emocional não depende da quantidade de gente ao redor, mas da qualidade do vínculo consigo mesmo. E essa qualidade só se desenvolve quando há espaço para escutar, refletir e estar presente com o que se é. Há um exercício simples que pode revelar muito. Tente passar um dia inteiro sem interações externas, sem celular, sem distrações, apenas consigo.
Muitos entrarão em desespero antes do meio-dia, mas aqueles que aceitarem o desafio talvez descubram algo valioso, que dentro de si existe mais vida do que imaginavam, que há uma criatividade latente, um pensamento mais limpo, uma percepção mais aguçada. A solitude, nesses momentos, deixa de ser um silêncio vazio e se transforma numa conversa profunda, a mais importante que podemos ter. É importante lembrar que estar em solitude não significa desprezar os vínculos humanos. Pelo contrário, quem desenvolve essa relação sólida com a própria presença torna-se muito mais apto a se relacionar com os outros, porque já não precisa deles para se sentir inteiro. Não cobra o que o outro não pode dar. Não exige que o outro preencha espaços que são de responsabilidade própria, e por isso oferece relacionamentos mais leves, baseados na troca e não na carência. A solitude limpa os excessos e nos prepara para um amor mais consciente. No entanto, essa compreensão não surge de imediato. Ela é construída lentamente, como quem cultiva uma planta. No início, há desconforto. Depois, hábito. Por fim, prazer. Estar consigo torna-se não apenas suportável, mas desejável. E nesse novo estágio, os momentos de recolhimento se tornam oportunidades de expansão. Não se trata mais de evitar o mundo, mas de reencontrar o equilíbrio necessário para estar nele sem se perder. A solitude, então, se revela não como um fim, mas como um meio de regeneração interna. Marco Aurélio, em suas reflexões, descrevia o hábito de retirar-se para dentro como um refúgio sagrado. Não importa o que estivesse acontecendo em Roma, política, guerra, caos, ele sempre buscava esse espaço interior para alinhar pensamentos, controlar impulsos e reencontrar o que era essencial. Isso mostra que a solitude não é um luxo de quem tem tempo de sobra. É uma necessidade de quem deseja viver com consciência. Se até um imperador achava tempo para esse recolhimento, o que nos impede de fazer o mesmo? Ao entender isso, vemos que a solitude não é uma fase, mas uma prática. Não depende de lugar nem de circunstância. Pode acontecer no quarto de casa, em uma pausa no trabalho, em um banco de praça. O importante é a intenção de desligar-se do ruído e sintonizar com algo mais profundo. E quando isso se torna hábito, não nos tornamos isolados, nos tornamos mais disponíveis, porque ao estarmos bem conosco, já não chegamos ao outro pela metade, e isso muda tudo. Um dos maiores obstáculos para a solitude é o medo do que encontraremos quando o barulho cessar. Para muitos, o silêncio revela feridas mal cicatrizadas, desejos reprimidos, arrependimentos não resolvidos. Por isso, há quem prefira o tumulto constante, mesmo que esgotante, a encarar essa travessia. Mas fugir do silêncio é apenas adiar o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a vida nos obriga a parar. E quando esse momento chega, quem já cultivou o hábito de estar consigo mesmo atravessa com mais serenidade. Aprender a estar só é uma forma de preparar-se para a imprevisibilidade da existência. Afinal, todos nós, em algum momento, enfrentaremos perdas, distanciamentos, mudanças radicais. E nesses momentos, a solitude pode deixar de ser escolha e tornar-se necessidade. Quem nunca aprendeu a caminhar sem companhia pode se sentir paralisado. Já quem conhece o valor do silêncio, mesmo sofrendo, encontra um eixo que sustenta. A solitude não elimina a dor, mas oferece estrutura para atravessá-la com dignidade. Essa força silenciosa é o que diferencia solidão de solitude. Na solidão imposta, sentimos abandono. Na solitude escolhida, sentimos presença. É como a diferença entre um quarto escuro e um templo silencioso. Ambos têm silêncio, mas um oprime, o outro eleva. Tudo depende da consciência com que se ocupa esse espaço. Por isso, o recolhimento voluntário praticado com frequência se torna uma espécie de templo interior, onde podemos voltar sempre que o mundo parecer insuportável. E esse templo, uma vez edificado, ninguém pode nos tirar. Na vida contemporânea, esse espaço sagrado está cada vez mais ameaçado. Com notificações constantes, rotinas frenéticas e estímulos intermináveis, muitos perdem a capacidade de concentração, de pausa, de presença. A mente salta de uma coisa para outra, sem profundidade, sem enraizamento. A solitude, nesse contexto, surge como um antídoto. Ela resgata a atenção plena, a escuta verdadeira,
o olhar atento. E ao fazer isso, restaura algo fundamental: a capacidade de viver com inteireza cada momento. Essa presença não se adquire da noite para o dia. É como fortalecer um músculo adormecido. No início, o silêncio incomoda, a pausa assusta, a ausência de distração parece claustrofóbica. Mas com o tempo, tudo isso se transforma. O que era desconforto vira aconchego. O que era angústia vira discernimento. A solitude bem praticada nos torna menos dependentes de estímulos e mais conectados ao essencial. E o essencial, como dizia Epicteto, é aquilo que depende de nós. Nosso julgamento, nossas escolhas, nosso caráter. No fim das contas, a solitude não é sobre se afastar dos outros, mas sobre se aproximar de si. É essa proximidade que nos permite viver com mais clareza, amar com mais liberdade e agir com mais firmeza. Quem cultiva a solitude descobre que a verdadeira companhia começa por dentro. E uma vez encontrada essa base, a vida lá fora pode continuar agitada, mas aqui dentro, tudo permanece em paz. Há uma sabedoria antiga em reconhecer que os momentos de silêncio dizem mais sobre nós do que qualquer conversa. Quando não há plateia, não há necessidade de representar. E é justamente por isso que muitos evitam a solitude. Sem o papel social que vestem no dia a dia, sentem-se sem identidade. Mas essa ausência é apenas um véu momentâneo. No vazio, aos poucos, o que é verdadeiro começa a emergir. A solitude age como um depurador, removendo os excessos até que reste aquilo que é genuíno e essencial. É nesse processo que compreendemos que o silêncio não é ausência, mas potência. Nele, ideias amadurecem, sentimentos se reorganizam, decisões ganham peso. A mente antes inquieta e dispersa encontra direção. O coração antes aflito encontra repouso. E essa transformação silenciosa, que acontece sem alarde, é uma das experiências mais poderosas que alguém pode viver. Estar só, com consciência e presença, é uma forma de cura. Não a cura do mundo externo, mas a que acontece dentro, onde verdadeiramente importa. Não é à toa que tantas obras literárias exploram esse tema. Personagens que se isolam, que atravessam desertos interiores, que enfrentam a si mesmos para descobrir o que são de fato. O isolamento nesses enredos não é punição, mas ritual de passagem. Algo precisa morrer para que algo novo nasça. E esse algo geralmente é a máscara, o ego inflado, a ilusão de controle. A solitude nos leva a esse rito. Ela não destrói quem somos, apenas remove o que não somos mais. Ao longo da história, muitos sábios buscaram o afastamento como forma de se encontrarem. Não se trata de elitismo espiritual, mas de uma necessidade humana. O ruído constante entorpece, a correria constante esgota e a multidão constante confunde. O recolhimento, quando bem compreendido, não é alienação, é clareza, é sair por um momento para retornar mais consciente. É como subir a montanha para enxergar melhor a paisagem. A visão se amplia, os detalhes se destacam e os caminhos antes ocultos se revelam. Mas é preciso cuidado. A solitude não é um lugar onde devemos permanecer para sempre. Ela é um abrigo, não uma prisão. Um local de repouso e reflexão, não de fuga permanente. O verdadeiro desafio é alternar entre o silêncio e a presença, entre o eu e o outro. Saber entrar e sair desse espaço com equilíbrio, com leveza, sem culpa por estar só, nem ansiedade por estar com alguém. A maturidade emocional está nesse vai e vem sereno, entre o dentro e o fora. À medida que aprendemos essa dança, a vida ganha um novo ritmo. Deixamos de correr atrás de aprovação e começamos a andar ao lado da verdade. Deixamos de temer a ausência e começamos a valorizar a presença. E, sobretudo, deixamos de esperar que o mundo nos preencha para, enfim, nos tornarmos inteiros por dentro. A solitude nesse cenário não é uma solução mágica, é uma prática diária, uma escolha constante de voltar ao centro, sempre que a vida nos empurrar para as bordas. À medida que se aprofunda na prática da solitude, algo curioso começa a acontecer. Você se torna mais sensível à sua própria presença. Coisas que antes passavam despercebidas, como pequenos incômodos, sentimentos vagos ou inquietações sem nome, agora ganham nitidez.
Isso pode parecer desconfortável a princípio, mas é justamente essa percepção refinada que permite transformar o que está mal resolvido. O silêncio se torna um radar. Ele aponta para onde está o desvio, para onde falta cuidado, para onde é preciso retornar. É nesse ponto que muitos desistem. O desconforto inicial parece um sinal de que algo está errado, quando, na verdade, é o primeiro indício de que algo está finalmente se revelando. É como uma ferida exposta à luz. Arde, mas começa a cicatrizar. A solitude, quando abraçada com coragem, revela padrões que nos prendem e ideias que nos limitam. Ela abre portas internas que estavam trancadas há anos, permitindo que partes esquecidas de nós mesmos voltem a respirar. É uma jornada íntima, que exige coragem e presença. Com o tempo, essa jornada deixa marcas. Não são cicatrizes visíveis, mas mudanças sutis no olhar, na postura, na forma de viver. Quem passou tempo suficiente consigo mesmo desenvolve uma espécie de olhar sereno, como se visse o mundo com um pouco mais de profundidade. As urgências alheias já não pressionam tanto. As opiniões dos outros perdem parte do peso. A necessidade de estar sempre ativo se transforma em sabedoria de saber quando pausar. E, acima de tudo, cresce o respeito pelo próprio tempo interior. Essa transformação silenciosa também afeta como nos relacionamos. Ao nos tornarmos mais conscientes de quem somos, passamos a respeitar o espaço do outro com mais maturidade. Já não exigimos presença constante, nem respostas imediatas. Entendemos que cada um tem seus ciclos, suas pausas, suas tempestades internas, e esse entendimento cria laços mais fortes, baseados não na posse, mas na liberdade. A solitude bem vivida nos prepara para um amor que não sufoca, mas acolhe. Não há fórmula única para cultivar esse estado. Algumas pessoas encontram na natureza um portal para o silêncio interior. Outras preferem a leitura, a escrita, a meditação. Algumas optam por caminhar, observar, cozinhar em silêncio. O importante não é o formato, mas a intenção. O que torna a solitude transformadora é o modo como nos entregamos a ela, com atenção plena, com abertura, com vontade real de nos escutarmos. Sem isso, qualquer tentativa de recolhimento vira apenas mais uma distração, mais uma fuga. E talvez o mais belo desse processo seja perceber que a solitude não nos afasta da vida, mas nos devolve a ela com mais inteireza. Ao nos retirarmos por um tempo, voltamos com novos olhos. Enxergamos com mais nitidez o que importa e o que pode ser deixado para trás. Passamos a escolher melhor as companhias, a valorizar os silêncios compartilhados, a respeitar os limites do corpo e da mente. A solitude nos ensina que estar só não é estar vazio, é estar cheio de si. Talvez um dos aprendizados mais valiosos da solitude seja a reconexão com a escuta. Não a escuta superficial, apressada, que interrompe para responder, mas a escuta real, profunda, sem filtros. Quando escutamos os outros a partir de um lugar calmo e centrado, deixamos de querer corrigir, aconselhar, controlar. Apenas ouvimos, como quem abre espaço dentro de si para acolher o que vem do outro. E essa capacidade nasce primeiro na escuta de si mesmo. Ninguém ouve o outro com profundidade, se não aprendeu a ouvir sua própria voz em silêncio. Nesse sentido, a solitude não nos torna mais frios, mas mais humanos. Quanto mais nos conhecemos, mais compreendemos os outros. Porque começamos a perceber que o que sentimos não é tão diferente do que sentem os demais. A raiva, o medo, a saudade, a alegria, tudo isso é comum à experiência humana. Ao enfrentarmos essas emoções em nós, deixamos de julgar com tanta dureza as reações alheias. Desenvolvemos compaixão, mas não a compaixão que se confunde com pena, e sim aquela que nasce da empatia silenciosa de quem já esteve ali. Por outro lado, a solitude também nos protege. Ela nos ajuda a reconhecer relações tóxicas, conversas vazias, ambientes que nos drenam. Ao nos habituarmos ao silêncio, ganhamos sensibilidade para identificar onde há barulho disfarçado de conexão. E essa sensibilidade nos afasta da necessidade de permanecer em lugares por medo da solidão. Não nos sujeitamos mais a qualquer presença apenas para preencher o tempo. Aprendemos a preferir um silêncio honesto a uma conversa superficial.
E isso muda drasticamente a qualidade das relações que escolhemos manter. Outro ponto interessante é como a solitude nos reconecta com o corpo. A correria diária nos torna insensíveis aos sinais sutis que ele envia, a fadiga que pedimos para esperar, a fome ignorada, a tensão acumulada nos ombros. O recolhimento nos faz habitar novamente esse território esquecido. Percebemos a respiração, o ritmo do coração, o peso dos passos. E ao voltarmos a escutar o corpo, criamos uma aliança com ele. Aprendemos a cuidar, não por obrigação estética, mas por respeito, porque agora estamos mais presentes. A solitude também tem o poder de restaurar o sagrado, não no sentido religioso, mas na percepção de que há algo valioso na existência que merece reverência. Pode ser um pôr do sol visto em silêncio, o cheiro de um café feito sem pressa, o barulho da chuva numa tarde vazia. Esses momentos, tão pequenos e tão esquecidos, se tornam grandiosos quando os vivemos com atenção. E a atenção plena é uma das filhas mais discretas da solitude. Ela surge devagar, mas quando se instala, colore tudo com mais intensidade. Por fim, vale lembrar que a solitude é um processo contínuo. Não é algo que se conquista de uma vez, mas que se pratica. E como toda prática exige disciplina, paciência e intenção, haverá dias em que o silêncio pesará mais. Em outros, ele será bálsamo. Mas o mais importante é manter o hábito de voltar para si, de reservar esse espaço dentro do cotidiano para simplesmente estar, sem cobrança, sem objetivo, sem espetáculo, apenas estar, como quem se senta ao lado de si mesmo e, com respeito, aprende a ser companhia. Quando entendemos que podemos ser nossa melhor companhia, surge uma liberdade rara, a liberdade de não precisar estar em constante busca por validação. Muitos correm atrás de elogios, curtidas, respostas rápidas, não porque desejam conexão genuína, mas porque não suportam o vazio entre um estímulo e outro. A solitude interrompe esse ciclo. Ela nos ensina que há valor em simplesmente existir, sem ser visto, sem ser interpretado, sem ser aprovado. Estar bem consigo mesmo, mesmo no silêncio, é uma forma poderosa de resistência. Aqueles que constroem esse vínculo interno descobrem uma autonomia emocional que muda tudo. Já não são guiados pelo medo de rejeição, nem pelo desejo de agradar a todos. Passam a se perguntar: isso faz sentido para mim? Essa escolha está alinhada com meus princípios? Estou agindo por convicção ou apenas por hábito? Essas perguntas não costumam surgir no calor da agitação. Elas aparecem no silêncio da solitude, quando não há plateia, quando não há aplausos, quando só resta a verdade. Aos poucos, essa autonomia se expande para todas as áreas da vida. As decisões deixam de ser tomadas com base no que os outros vão pensar. A vida deixa de ser um espetáculo para agradar a plateia. As roupas, os lugares, os relacionamentos, os projetos, tudo começa a passar por um novo critério, o da autenticidade. E a autenticidade, embora pareça simples, exige coragem. Coragem para decepcionar expectativas alheias. Coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para permanecer quando todos vão embora. A solitude também nos ensina a respeitar os próprios ciclos. Em vez de nos forçarmos a estar sempre dispostos, produtivos ou alegres, aprendemos a aceitar os dias de cansaço, de dúvida, de silêncio. Aprendemos que nem sempre é hora de avançar, às vezes é hora de parar. E parar não é retroceder, é cuidar. É permitir que a alma respire, que o corpo se recupere, que a mente se reorganize. Só quem reconhece o próprio tempo consegue viver de forma sustentável, sem se esgotar no meio do caminho. Esse reconhecimento também traz compaixão, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros. Entendemos que cada um tem seu ritmo, seu momento, sua forma de lidar com o mundo. Passamos a cobrar menos, a julgar menos, a exigir menos, e, paradoxalmente, nos tornamos mais presentes. Porque quem não está lutando para ser aceito, pode simplesmente estar. E esse estar, leve e sincero, é o que mais cura nas relações. A solitude nos prepara para isso, estar inteiro, sem precisar provar nada. No fundo, o que a solitude nos revela é que boa parte da nossa dor vem da resistência. Resistência ao silêncio, à pausa, ao desconhecido que habita em nós.
Quando deixamos de resistir e começamos a nos escutar com honestidade, tudo muda. Os fantasmas perdem força, as dúvidas se tornam mestres, e o que antes parecia solidão vira espaço fértil para florescer. Estar só, então, já não é ausência, é presença. A presença mais completa que se pode ter, a de si consigo mesmo. A solitude, quando compreendida em sua essência, nos apresenta uma nova relação com o tempo. Longe da pressa que domina o cotidiano, aprendemos a saborear os minutos como quem saboreia um alimento raro. Não há mais tanta urgência em preencher cada espaço da agenda. Surge no lugar da ansiedade uma leveza que permite aproveitar o presente sem angústia pelo futuro ou culpa pelo passado. A vida desacelera, não porque ficou menos intensa, mas porque agora é vivida com mais presença. Essa mudança de ritmo nos afeta de maneira profunda. As tarefas simples, fazer um café, regar uma planta, organizar um canto da casa, ganham um novo significado. Não são mais apenas obrigações rotineiras, mas rituais de cuidado consigo mesmo. Passam a ser pequenas pausas meditativas, janelas de silêncio em meio à agitação do mundo. Com o tempo, aprendemos que a beleza da vida não está apenas nas grandes conquistas, mas também nos momentos singelos que passam despercebidos quando estamos distraídos. Esse olhar mais atento, mais sensível, também amplia nossa percepção sobre as escolhas que fazemos. Com mais clareza, conseguimos diferenciar o que fazemos por desejo autêntico e o que fazemos apenas para atender expectativas externas. A solitude nos ajuda a fazer essa triagem. Ao invés de dizer sim para tudo, começamos a dizer sim para o que nos faz bem, e não para o que nos afasta de nós mesmos. É um processo de alinhamento entre intenção e ação, entre essência e comportamento. Dentro desse novo alinhamento, muitas pessoas descobrem talentos e vocações que estavam adormecidos. A solitude, ao abrir espaço interno, permite que surjam inspirações, ideias, desejos criativos. Seja escrever, pintar, tocar um instrumento, cozinhar com arte, ensinar algo a alguém. Toda a expressão criativa floresce quando há silêncio fértil para germinar. A criatividade precisa de espaço, de oxigênio, de liberdade. E é na solitude que ela encontra o ambiente ideal para se manifestar com autenticidade e profundidade. Ao nos tornarmos mais criativos, também nos tornamos mais conectados com a vida. Passamos a ser não apenas consumidores de experiências, mas criadores delas. Isso muda a forma como nos relacionamos com o mundo. De espectadores passivos, nos tornamos agentes ativos da nossa própria existência. E essa transformação é silenciosa, mas irreversível. A solitude nos oferece a chance de construir uma vida com mais sentido, baseada em quem somos, e não em quem nos disseram para ser. Tudo isso, porém, não acontece de uma vez. É um processo gradual, feito de pequenos passos e muitas voltas para dentro. Cada momento de silêncio é uma oportunidade de escuta. Cada recuo é uma preparação para um avanço mais consciente. Cada instante de recolhimento é um convite para voltar ao essencial, e aos poucos vamos descobrindo que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de coisas, mas na profundidade com que vivemos aquilo que é simples. A solitude, nesse sentido, é um caminho de volta ao que importa. Na jornada de aprofundamento em si mesmo, promovida pela solitude, também nos deparamos com um novo tipo de silêncio, o silêncio da mente. Não é aquele obtido apenas ao desligar aparelhos ou se afastar de pessoas. É o que surge quando cessam as exigências internas, os julgamentos constantes, a comparação com os outros. Quando essa voz crítica se acalma, o que resta é uma presença serena, que observa sem pressa, que sente sem culpa, que pensa com clareza. Esse silêncio é raro, mas profundamente restaurador. Muitas pessoas acreditam que meditar é parar de pensar, e por isso desistem cedo. Mas a prática da solitude mostra que não se trata de anular os pensamentos, e sim de aprender a não se identificar com cada um deles. Observar sem julgar, deixar passar como nuvens num céu calmo. Esse tipo de presença muda tudo. Ao invés de sermos arrastados pelas emoções, passamos a compreendê-las. Deixamos de ser reféns da própria mente e nos tornamos aliados dela. O espaço entre o estímulo e a resposta se amplia,
e, com ele, nossa liberdade. Ao desenvolver essa liberdade interior, tornamo-nos menos influenciáveis. Nem tudo nos afeta, nem tudo nos leva ao conflito. Descobrimos que é possível observar sem reagir, escutar sem retrucar, conviver sem absorver o caos alheio. Isso não é indiferença, é lucidez. A solitude nos oferece essa vantagem, a de conhecer nossos próprios limites e aprender a respeitá-los. Quando sabemos até onde podemos ir, evitamos nos perder, e quando respeitamos esse limite, também respeitamos o do outro. Esses aprendizados reverberam na forma como enfrentamos os desafios. Momentos difíceis, que antes causariam desespero ou impulsividade, agora são encarados com mais firmeza. Não porque nos tornamos insensíveis, mas porque construímos uma base interna sólida. A solitude nos treinou para lidar com o desconforto, para permanecer presentes mesmo diante do caos. Em vez de fugir ou reagir de forma automática, passamos a responder com mais consciência. E essa resposta, muitas vezes silenciosa, é uma forma de força. Esse tipo de força não é celebrada nas redes sociais, nem é evidente aos olhos alheios. Ela é discreta, quase invisível, mas é essa força que nos sustenta nos momentos mais solitários, nos dias mais difíceis, nas perdas inevitáveis. Quando tudo desaba lá fora, quem tem essa estrutura interna consegue ficar de pé. E não é por negação ou orgulho, é por integridade. A solitude, quando bem cultivada, nos torna inteiros. E o que é inteiro não se quebra com facilidade. Por fim, ao olharmos para trás, percebemos que os momentos de maior crescimento foram justamente aqueles em que estivemos mais recolhidos. Não foram as festas lotadas, nem os dias de glória, mas os instantes em que precisávamos escutar algo que só poderia ser ouvido no silêncio. A solitude nos deu isso, acesso ao que há de mais profundo e verdadeiro em nós. E uma vez que ouvimos essa voz, difícil será ignorá-la, porque ela não grita, mas ela permanece. À medida que aprofundamos a convivência com a solitude, percebemos que ela não é apenas uma pausa estratégica ou um momento de alívio. Ela se torna um estilo de vida, não no sentido de viver recluso, afastado de todos, mas no de manter um espaço interno preservado, mesmo em meio ao convívio. É possível estar entre pessoas e ainda assim manter um vínculo profundo com o próprio centro. Essa conexão silenciosa funciona como uma âncora que nos impede de sermos arrastados pela maré emocional dos ambientes que frequentamos. Estar em solitude, mesmo na presença dos outros, é algo que poucos compreendem, mas é exatamente isso que diferencia quem vive no automático de quem vive com consciência. O primeiro reage ao que acontece. O segundo responde a partir de um lugar mais calmo. O primeiro busca o próximo estímulo. O segundo valoriza o espaço entre as experiências. Essa consciência de si mesmo não surge do acaso. Ela é treinada nos momentos em que escolhemos ficar em silêncio, não por ausência de palavras, mas por excesso de sentido. A solitude também nos oferece uma nova relação com o erro. Ao nos observarmos com mais honestidade, aprendemos a encarar nossas falhas sem nos destruir por elas. Passamos a reconhecer padrões repetitivos, a perceber onde ainda caímos por impulso e, com isso, desenvolvemos mais compaixão por nós mesmos. Errar nesse contexto deixa de ser um castigo e se torna uma oportunidade de entendimento. O silêncio nos permite ver o erro com clareza e transformar a culpa em aprendizado. Essa transformação nos torna mais pacientes com o processo de crescimento, nosso e dos outros. Quando reconhecemos o quanto é difícil mudar por dentro, deixamos de exigir mudanças imediatas de quem nos cerca. Criamos espaço para que o outro também se escute, também tropece, também se encontre. A solitude, nesse aspecto, nos ensina a respeitar o tempo de cada ser humano. A pressa cede lugar à escuta. A cobrança dá espaço ao cuidado, e isso muda completamente a maneira como nos relacionamos. Um efeito curioso disso tudo é que começamos a gostar mais do silêncio. Aquilo que antes causava estranheza, agora se torna conforto. Sentar em silêncio ao lado de alguém passa a ser tão valioso quanto uma longa conversa. Caminhar sem rumo, observando o que está ao redor, torna-se uma forma de meditação em movimento. Até os momentos de espera,
Numa fila, no trânsito, entre compromissos, passam a ser vistos como brechas para respirar, para recentralizar. A solitude nos mostra que não é o tempo que falta, é a atenção que escapa. Com essa mudança de olhar, a vida deixa de ser uma corrida desgovernada e passa a se tornar um percurso mais consciente. Não significa que tudo se torna perfeito ou calmo o tempo todo, mas significa que agora sabemos voltar ao centro, sempre que o mundo tentar nos puxar para fora. A solitude nos ensinou o caminho de volta e, mais importante ainda, nos ensinou que estar com os outros é uma escolha mais rica quando feita por quem já aprendeu a estar bem na própria presença. À medida que a solitude se torna parte integrante da vida, começamos a perceber como ela aprimora até mesmo a forma como observamos o mundo. Pequenos detalhes ganham destaque. Uma expressão no rosto de alguém, a mudança sutil na luz do fim de tarde, o som distante de uma ave ao amanhecer. O silêncio, agora familiar, nos torna mais sensíveis. Ele desacelera nossos olhos, afina nossos ouvidos, amplia o alcance da atenção. Tudo isso contribui para uma experiência mais rica e consciente da realidade. Esse refinamento da percepção tem implicações profundas. Passamos a consumir menos, a julgar menos, a reagir menos. E, por outro lado, passamos a sentir mais, compreender mais, escolher melhor. A solitude não é apenas um momento de introspecção, é também uma escola de sensibilidade. Quem aprende a estar consigo desenvolve uma escuta mais refinada do mundo ao redor. E, nesse processo, a conexão com a vida deixa de ser barulhenta e ansiosa para se tornar suave e profunda. Não há mais pressa. A presença, essa qualidade da presença, quando aplicada ao cotidiano, transforma tudo. Trabalhar, por exemplo, deixa de ser apenas uma obrigação, torna-se um ato de expressão. Quando feito com atenção e alinhamento interno, até mesmo as tarefas mais simples ganham dignidade. O mesmo vale para os relacionamentos. A escuta melhora, os conflitos diminuem, a convivência se torna mais verdadeira. Isso não acontece por acaso, mas como consequência direta de alguém que aprendeu, na solitude, a respeitar a si e ao outro em suas diferenças. E quanto mais nos familiarizamos com essa presença silenciosa, mais percebemos o valor de preservar espaços sagrados na rotina. Um canto de leitura, um momento do dia reservado para caminhar em silêncio, uma pausa breve antes de responder uma mensagem. Esses rituais discretos tornam-se pilares de estabilidade emocional. Eles lembram o corpo e a mente de que há abrigo disponível, mesmo quando tudo parece incerto. A solitude, nesse sentido, não é um luxo, é um cuidado. E como todo cuidado, exige constância e delicadeza. Outro ponto relevante é como a solitude reposiciona a importância da opinião alheia. Isso não significa que deixamos de ouvir os outros ou nos tornamos indiferentes. Significa, sim, que filtramos com mais sabedoria. Já não reagimos a cada crítica como se fosse uma sentença. Já não buscamos aprovação como se ela fosse vital. Aprendemos a distinguir os conselhos valiosos das projeções alheias. E, sobretudo, aprendemos a confiar mais na própria voz, aquela que se fortalece no silêncio e ganha nitidez longe da multidão. Por fim, a solitude nos convida a uma aceitação mais profunda da vida, como ela é, com suas incertezas, seus ciclos, seus vazios. Deixamos de exigir que tudo tenha sentido imediato. Aprendemos a suportar a espera, a lidar com o não saber, a viver sem precisar de garantias. Isso não nos torna apáticos, mas mais resistentes. Não nos torna frios, mas mais serenos. Porque agora sabemos que há dentro de nós um lugar ao qual sempre podemos retornar. Um lugar onde a paz não depende de circunstâncias externas, mas da intimidade que construímos conosco. A solitude bem praticada é uma das ferramentas mais eficazes para atravessar períodos difíceis. Quando a vida nos impõe perdas, rupturas ou transições, o silêncio interior funciona como um bálsamo que suaviza o impacto. Isso não significa que deixamos de sentir dor, mas que não somos mais arrastados por ela como antes. A dor é acolhida, reconhecida, processada com tempo e respeito. E essa capacidade de atravessar a escuridão sem se desesperar é uma conquista direta de quem aprendeu a caminhar consigo mesmo. Essa caminhada interior não se limita aos momentos de sofrimento. Ela também é essencial nos momentos de escolha. Decisões importantes
raramente nascem da agitação ou do excesso de vozes externas. Elas surgem quando há espaço para refletir, para pesar os caminhos, para ouvir com sinceridade o que sentimos. A solitude nos oferece esse espaço e, ao contrário do que muitos pensam, não nos deixa inseguros. Pelo contrário, ela nos dá uma confiança silenciosa, que não depende da certeza absoluta, mas da integridade com que escolhemos. É curioso como, nesse processo, até mesmo a espiritualidade pode ganhar nova profundidade. Para alguns, esse reencontro consigo mesmo é também um reencontro com algo maior, com o mistério, com o divino, com o inominável. A solitude abre essa porta. Quando os ruídos cessam, a mente se aquieta e o coração se expande. Não há fórmulas para isso. Cada um vivencia de maneira única, mas é inegável que a presença constante com o próprio ser acaba revelando dimensões da vida que antes pareciam inacessíveis. E mesmo para os que não têm um caminho espiritual definido, a solitude oferece algo sagrado, a chance de viver com mais verdade, sem máscaras, sem encenações, sem a constante obrigação de se ajustar ao que os outros esperam. A liberdade de ser quem se é, com suas contradições, com suas mudanças, com sua humanidade inteira. Estar só por escolha nos reconecta com essa verdade mais essencial, e viver a partir dela é uma das formas mais puras de plenitude. Mas é importante lembrar que esse caminho não é linear. Haverá dias em que o silêncio parecerá pesado, em que a vontade de se distrair será grande, em que o impulso de voltar à superfície será forte. Tudo isso faz parte. A solitude não é sobre perfeição, mas sobre presença. Não é sobre estar bem o tempo todo, mas sobre se permitir estar consigo em qualquer estado. A constância nessa prática é o que fortalece. É como cultivar um jardim. Há dias de florescimento e há dias de cuidar da terra em silêncio. Com o passar do tempo, percebemos que a solitude não é o fim da jornada. Ela é o solo onde todas as outras dimensões da vida se enraizam. O amor, o trabalho, a criação, a amizade, tudo isso floresce com mais saúde quando nasce de alguém que se conhece, que se escuta, que se respeita. E assim, o estar só deixa de ser visto como um estado vazio ou triste e passa a ser reconhecido como uma fonte de lucidez, de força e de profunda liberdade interior. Com o tempo, aqueles que cultivam a solitude desenvolvem uma relação mais serena com os ciclos da vida. Passam a perceber que tudo, alegrias, dores, encontros, despedidas, vem e vai, como estações. A solitude ajuda a aceitar essa impermanência. Ela nos ensina que tentar controlar o fluxo natural da existência é fonte constante de sofrimento. Já quando nos entregamos à fluidez das coisas, algo se alinha dentro de nós. A rigidez dá lugar à confiança, não uma confiança ingênua, mas uma calma que nasce da convivência com o imprevisível. Essa calma é essencial para lidar com os momentos de mudança. Quando tudo ao redor parece instável, quem aprendeu a estar só encontra um ponto fixo dentro de si. Esse ponto não é imune à dor, mas é firme o bastante para sustentá-la. E essa sustentação vem do hábito de se observar sem pressa, de se escutar com gentileza, de se acolher sem julgamento. A solitude, nesse sentido, é também um exercício de afeto. Ela nos ensina a sermos nossos próprios aliados, e essa aliança vale mais do que qualquer segurança externa. Esse tipo de solidez emocional se reflete até mesmo nas pequenas escolhas diárias. Quem se conhece melhor sabe o que precisa, o que tolera, o que deseja evitar. A vida deixa de ser conduzida por impulsos ou pressões alheias. E isso não significa rigidez, mas clareza. É a clareza que permite dizer sim com inteireza e não com tranquilidade. Quem já se ouviu no silêncio sabe reconhecer quando está se traindo para agradar e aprende aos poucos a não fazer mais isso, nem consigo, nem com os outros. Outro presente da solitude é o contato renovado com o tempo presente. Vivemos distraídos, sempre correndo para o que vem depois ou presos ao que ficou para trás. A prática de estar só, no entanto, nos chama de volta para o agora. Ela nos mostra que é aqui, neste instante, que a vida acontece, e que, se não a vivermos agora, ela passa. O agora pode ser simples, até monótono, mas quando estamos verdadeiramente presentes, mesmo o trivial se torna sagrado.
Um gole de água, uma respiração profunda, um olhar sincero. Esse retorno à simplicidade transforma nossa forma de viver. Deixamos de precisar de tanto para nos sentirmos bem. Um momento de silêncio, um lugar confortável, um pensamento sincero. Tudo isso passa a ser suficiente. E essa suficiência não é resignação, mas liberdade. Liberdade de não depender de excessos. Liberdade de não viver em busca constante de novidade. Liberdade de encontrar sentido no essencial. A solitude praticada com humildade nos reconecta com esse estado de contentamento discreto, quase imperceptível, mas profundamente restaurador. E por fim, compreendemos que a solitude é uma escolha constante. Ela precisa ser renovada, como um pacto silencioso com a própria alma. Em meio ao caos, em meio às tarefas, em meio às vozes do mundo, seguimos escolhendo esse espaço interno como prioridade. Não porque desprezamos os outros, mas porque aprendemos que o melhor que temos a oferecer a eles nasce da paz que construímos dentro. Estar só por escolha é um ato de amor, não apenas por si, mas também por quem partilha a vida conosco. À medida que consolidamos a solitude como prática vital, compreendemos que ela não se opõe ao mundo, mas sim o prepara. Cada vez que nos recolhemos, limpamos os filtros da percepção, liberamos tensões acumuladas e reorganizamos nossos afetos. Não estamos nos afastando da vida, mas nos capacitando para vivê-la com mais profundidade. A solitude é como uma pausa entre os compassos de uma música. Não é ausência de som, mas parte essencial da harmonia. E quanto mais afinada está essa pausa, mais impacto tem a melodia da nossa presença no mundo. É nesse refinamento que passamos a reconhecer a diferença entre solidão e solitude com ainda mais clareza. A solidão dói porque é a ausência não escolhida. Já a solitude fortalece porque é presença voluntária. Na solidão sentimos falta, na solitude sentimos plenitude. Isso não quer dizer que nunca sentiremos saudade ou vazio, mas sim que esses sentimentos não nos desestruturam. Eles são acolhidos com maturidade, vividos com dignidade e compreendidos como parte da condição humana. A solitude nos ensina a estar inteiros, mesmo quando algo nos falta. Outro ponto sutil, mas transformador, é o fortalecimento da intuição. Ao silenciar as distrações externas e cessar o ruído interno, abrimos espaço para que nossa voz mais autêntica se manifeste. Essa voz, que por tanto tempo ficou abafada, começa a orientar nossas decisões com mais clareza. E embora não venha com garantias, ela traz coerência. Seguimos mais por convicção e menos por convenção. A intuição, cultivada na solitude, não é pressentimento vago, é percepção refinada da realidade, é escuta sensível do que já sabemos, mas esquecemos de ouvir. Esse tipo de escuta também transforma nossa relação com o tempo e com os outros. Passamos a respeitar os silêncios nas conversas, a valorizar o não dito, a perceber o que está nas entrelinhas. Com isso, os vínculos se aprofundam. Não há mais pressa de responder nem necessidade de convencer. Há presença. Há espaço para que o outro seja como é, sem ser pressionado a se encaixar. Isso torna os relacionamentos mais maduros e menos desgastantes. Quem aprendeu a se escutar não precisa gritar para ser ouvido, e nem exige que os outros gritem. E mesmo nas situações difíceis, quando a vida nos coloca diante de perdas, conflitos ou transições dolorosas, quem cultivou a solitude tem um abrigo interior. Esse abrigo não evita o sofrimento, mas impede o colapso. Ele oferece um espaço seguro onde podemos sentir sem nos perder. Choramos, mas não desabamos. Questionamos, mas não nos afundamos. E com o tempo, emergimos mais lúcidos, mais fortes, mais conectados com o que realmente importa. A solitude, nesses momentos, se mostra não como fuga, mas como força. Por fim, compreendemos que a solitude não termina. Ela evolui com a gente. Em cada fase da vida, ela assume um novo papel. Às vezes é cura, às vezes é nutrição, às vezes é clareza, às vezes é apenas silêncio. Mas em todas essas formas, ela nos chama de volta para casa, uma casa sem paredes, sem endereço, mas que mora dentro. E quem aprende a habitar esse lugar nunca mais estará verdadeiramente perdido, porque descobriu que o caminho de volta é, na verdade,
o caminho mais profundo de todos, o de volta a si mesmo. A jornada rumo à solitude é, antes de tudo, um convite ao reencontro. Reencontro com a própria voz, com os pensamentos esquecidos, com as sensações que passavam despercebidas. Estar só quando vivido com consciência nos conduz a um estado de profundidade impossível de se alcançar na superficialidade do barulho. Ao caminhar por esse espaço silencioso, descobrimos que o verdadeiro conforto não está na ausência de problemas, mas na capacidade de manter o equilíbrio mesmo quando eles surgem. A vida, por sua natureza, é impermanente. Amigos vêm e vão, fases mudam, circunstâncias se alteram. Quem cultiva a solitude não depende da estabilidade externa para encontrar serenidade. Pelo contrário, aprende a carregar dentro de si um território seguro e silencioso, pronto para ser acessado sempre que o mundo se mostrar hostil. Essa é a arte de viver bem consigo mesmo. Saber que, mesmo em meio à instabilidade, existe uma fortaleza íntima que nos ampara. É também na solitude que reencontramos valores esquecidos. Simplicidade, silêncio, lentidão, introspecção, palavras quase banidas do vocabulário moderno, voltam a ter importância. Ao valorizar esses estados, passamos a escolher com mais consciência onde investir nosso tempo, nossa energia, nossa atenção. E ao fazer isso, nos libertamos das correntes invisíveis da aprovação, da pressa, da distração. Viver sozinho, nesse sentido, não é isolamento, é maturidade. Isso não significa que nos tornamos impermeáveis ao mundo. Pelo contrário, quando estamos bem conosco, nos abrimos aos outros com mais liberdade, porque já não buscamos nos completar em ninguém. Não há mais a necessidade de preencher vazios ou fugir de silêncios desconfortáveis. Nos tornamos presença inteira e não pedaços esperando por encaixe. E só assim podemos oferecer algo verdadeiro aos outros e também reconhecer quando estamos diante de alguém que faz o mesmo. Esse estado de presença que nasce da solitude não se conquista em um único dia. É um cultivo constante. Requer paciência, atenção e coragem para olhar para dentro, mas vale cada passo, cada pausa, cada desconforto superado, porque ao final você descobrirá que a melhor companhia que terá ao longo da vida é você mesmo. E quando essa relação estiver forte, sólida e respeitosa, tudo o mais ao redor também ganhará uma nova luz. Se você quer continuar essa jornada de fortalecimento interior, recomendo que explore a playlist Viver Sozinho. Lá você encontrará reflexões, hábitos e ensinamentos baseados no estoicismo para aprofundar ainda mais sua conexão com a solitude. Não como isolamento, mas como fonte de equilíbrio, liberdade e sabedoria. Porque, no fim das contas, aprender a ficar bem sozinho é aprender a viver melhor com tudo.